É invadido por criaturas abomináveis, na qual são cegos, porém com uma audição muito alta e extremamente fortes e resistentes. O mundo não é mais o mesmo. A civilização que conhecemos não existe mais. Agora você está desolado e cercado por estas criaturas. O que você poderia fazer contra elas? Nesse vídeo vamos analisar o que você poderia usar ao seu favor para sobreviver a estes monstros, chegar numa conclusão de como derrotar os monstros de um lugar silencioso. Fique sozinho. A melhor opção que você poderia tomar é de fato ficar sozinho, mas se for para você ficar em um grupo de pessoas, a melhor opção é um grupo pequeno, porque com um grupo pequeno vocês fariam menos ruídos e barulhos, e isso aumentaria ainda mais a probabilidade de sobrevivência de vocês. Se de fato você for formar um grupo ou entrar em um grupo, que seja da sua própria família, porque se for de pessoas completamente desconhecidas, o risco ainda é maior, porque são pessoas desconhecidas, você não tem afeto por elas e elas nem por você. E isso, cara, numa situação desta, cada um por si, meu amigo. Infelizmente, mas as crianças seriam um grande problema numa situação como essa. Infelizmente, não teria muito o que fazer. Faça um abrigo estratégico. Se for para você criar um abrigo, crie pelo menos um abrigo perto de uma cachoeira, como demonstrado no filme. Esse lugar pode te proteger, pois o som das águas batendo contra as rochas é muito alto, podendo camuflar suas conversas e movimentos. Também seria recomendado você colocar perto do seu abrigo caixas de sons para reproduzir sons de naturezas, por que não? Ou de qualquer outra coisa que poderia enganá-los, ou talvez colocar longe do seu abrigo para ficar sempre tentando enganar eles, Claro que os monstros, se você colocasse essas caixas de sons bem longe do seu abrigo só para enganar eles iam viver destruindo essas caixas de som. Mas aí que tá, eles não conseguem identificar o que é um humano e o que é um aparelho fazendo um som. Isso que é muito bom e isso pode ser uma forma de conseguir de fato enganar eles. Mas você fazer um abrigo perto desses lugares que naturalmente tem muito barulho seria uma boa. Rota de fuga. Se começarem a suspeitar de sua presença, a primeira coisa a se fazer nessas situações é se certificar-se de ter uma rota de fuga estratégica, de preferência pelo subsolo, como um bunker improvisado, onde você poderia fazer uso de diversos aparelhos de som pelo caminho para te auxiliar e garantir a sua segurança enquanto foge das criaturas. É claro que nem todo mundo tem um bunker ou até mesmo um porão, principalmente aqui no Brasil, mas se você tiver, seria uma grande ajuda. Mas outra coisa que você poderia fazer é realmente, cara, qualquer coisa que você pegasse, um brinquedinho, como é demonstrado logo no começo do filme, poderia ser usado como distração. Agora entra naquela, se você estiver sozinho, isso seria muito bom. Agora se estiver em grupo, principalmente com família, aí isso complica um pouco. Distração e armadilhas. Lutar contra essas criaturas diretamente seria loucura e impossível também. Seria mais fácil e eficaz tentar matá-las indiretamente. Então você poderia começar a construir várias armadilhas em pontos estratégicos, utilizando o som como uma distração para poder acabar com elas. Por exemplo, chamar a atenção deles com uma caixa de som com um volume ao máximo, então eles se juntariam e acionam alguma armadilha na qual você poderia prendê-los ou explodir eles, tipo Rambo mesmo. Tá, ok, isso aí foi meio exagerado, mas assim, você poderia de fato fazer armadilhas e com elas você poderia atrair esses monstros e tentar abater alguns. Ou realmente só causar uma distração mesmo para conseguir fugir. Também é uma boa, como eu já disse anteriormente. Se você conseguisse pelo menos preparar o terreno de uma forma estratégica para uma possível fuga ou talvez uma possível batalha contra esses monstros, seria uma boa opção para sua sobrevivência. De fato, aumentaria bastante. Não entre em pânico.
Tá, eu sei que é muito difícil isso, mas tente manter a calma, pois seria necessário nessa situação, porque o corpo nesse estado começa a hiperventilar, aumentando a sua respiração e seus batimentos cardíacos, e isso poderia comprometer a sua localização. Então, se você quiser ter alguma chance contra eles, não fique assim. Isso não seria o ideal para todo mundo, mas se você realmente tiver um problema com pânico, um pânico extremo, seria uma boa você encontrar alguns calmantes muito pesados, para assim utilizá-los e manter um pouco a calma e pensar logicamente. Armas silenciosas. Caso você entre em confronto com algum deles, seria recomendado, se possível, armas na qual não fazem barulho, tudo para evitar ao máximo de chamar a atenção dos outros. Você poderia fazer uso de armas como arcos e flechas, bestas ou armas de fogo contendo algum tipo de silenciador para abafar os seus tiros. Mas entrar em confronto com algum deles assim diretamente seria uma burrice. Então a melhor forma mesmo é daquele jeito que eu disse, causar uma distração ou uma armadilha e aproveitar esses momentos para assim atacá-los. Seguro no céu. Ficar longe do chão por muito tempo seria uma boa estratégia, pois no filme não demonstra que as criaturas podem de alguma forma voar como morcegos ou pássaros. Então vou considerar que eles não possuem essa habilidade. Sabendo dessa informação, qualquer tipo de aeronaves ou monomotores seria de uma grande ajuda nessa situação, principalmente se você souber para onde ir. Um que eu acho muito bom são os paramotores, que é basicamente um paraquedas, mas motorizado, onde você consegue sair do chão. Isso seria muito útil, apesar que ele faria bastante barulho, mas de compensação, os monstros não conseguiriam te alcançar. Isolamento acústico. Não seria muito fácil de encontrar, realmente, mas seria extremamente útil contra as criaturas. Seria muito útil de fato, porque você poderia utilizar na sua casa, nas paredes de sua casa, ou talvez mesmo apenas um quarto onde você ficaria a maior parte do tempo, dificultando muito, mas muito mesmo, as criaturas te localizar, porque afinal de contas é um isolador de sons, dificultando muito as criaturas te acharem. Bom, chegamos numa conclusão. Primeiramente, o ideal é você ficar sozinho, essa seria a melhor opção para você. E se for ficar com pessoas, que seria um grupo pequeno, tá? Porque quanto mais pessoas, como eu já disse, mais barulho, e isso você não quer para sua vida. Faça um abrigo estratégico perto de cachoeiras, ou tente enganar mesmo. Coloca a caixa de som assim para enganar, com sons de natureza, som de passarinho, qualquer coisa que seja para enganar os monstros. E também faça uma rota de fuga, porque se você for pego, se eles descobrirem, tem um jeito de conseguir fugir, cara. Você tem que ter uma rota de fuga, é extremamente importante. E talvez até fazendo algumas distrações e armadilhas junto a isso, que seria uma boa opção, realmente. E não entre em pânico, eu acho que isso é muito óbvio, né? Porque se você entrar em pânico, aí que a sua cabeça não vai funcionar direito mesmo. E de preferência, utilize armas silenciosas, tá? Como arcos e flechas. E se for para se locomover de grandes distâncias, infelizmente vai ter que ser de avião mesmo, ou aquele lá que eu já tinha falado, os paramotores, né? Que eles são de fato muito bons. Você tem que ter a lógica para onde de fato você tem que ir, senão você pode acabar se perdendo e já viu, né? E se for para você ter um abrigo, também seria uma boa você ter um isolamento acústico, porque aí facilitaria ainda mais para os monstros não conseguir te encontrar. E sempre, de preferência, sempre ande com alguma coisa que pode causar sim uma distração, até mesmo um brinquedinho que faz algum som irritante. Isso seria de grande ajuda numa situação de perigo. Sempre ande com você um desses. Garanto que você não vai se arrepender. Então foi isso, galera. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E não saia agora. Assista os outros vídeos aqui no canal, beleza? Até mais e até a próxima.